A busca por FNAF World APK para celular frequentemente leva a arquivos falsos e perigosos que podem conter vírus ou ransomware disfarçados de jogos de fãs. Fangames. FNAF World foi oficialmente lançado apenas para PC e qualquer versão mobile é uma recriação não oficial ou um arquivo malicioso. O risco dos APKs falsos. Vírus, malware. Muitos arquivos intitulados FNAF World Mobile ou FNAF World APK em sites de terceiros são disfarces para malwares. Esses arquivos podem conter ransomware, que bloqueia seu celular e pede resgate, spywares, roubo de dados, ou cavalos de Troia. O que é o FNAF World Redacted? Existe uma versão feita por fãs chamada FNAF World Redacted ou FNAF World Refreshed que busca trazer o jogo para mobile. Embora alguns projetos de fãs sejam seguros, outros podem ter falsos positivos em antivírus, alertas de vírus, inofensivos, mas sempre há o risco de encontrar versões modificadas maliciosas. FNAF World Weird Mobile Port. Fake. Assustador. Há vídeos e relatos de um port mobile estranho e não oficial que na verdade é uma fangame, jogo de fã, de terror. Ele substitui os personagens fofos por animatrônicos distorcidos, com escrita em russo e uma atmosfera perigosa. Por que não baixar? Se o arquivo não vem de uma fonte confiável, como uma comunidade bem reconhecida de fangames no Game Jolt, é provável que seja um APK modificado para prejudicar o dispositivo. I Am Rich foi um aplicativo polêmico de 2008, que custava R$ 999,99 e não fazia nada além de exibir um diamante vermelho sendo removido em 24 horas. Função 0. O app não servia para nada. Ao abrir, ele apenas mostrava uma imagem de uma gema vermelha brilhante e um mantra de ostentação, afirmando que o usuário era rico, saudável e bem. Vendas reais. Surpreendentemente, 8 pessoas compraram o aplicativo antes de ele ser removido. Remoção. Rápida. A Apple o baniu da loja apenas 24 horas após o lançamento, alegando falta de funcionalidade e valor pelo preço cobrado. O criador ainda faturou cerca de os 5.600 euros com metros às vendas, já descontando a comissão da Meta Apple, transformando o app em uma lenda da cultura tech sobre status digital. A cópia chinesa mais famosa do jogo Talking Tom é o Talking Tomcat 3 ou Talking Tom 3 in Cannes Olympics, um jogo pirata lançado em 2012 pelo estúdio chinês Nanjing o 3D. Conteúdo bizarro. O jogo era uma cópia direta do Talking Tomcat 2, mas com modificações estranhas. O pelo do Tom foi alterado para a cor laranja e o cenário era um estádio de futebol, com bandeiras de vários países, dancinha viral. Uma das características mais conhecidas desse bootleg era uma animação do Tom dançando Gangnam Style, música que era um sucesso global na época. Problemas legais. Em 2013, a Outfit 7, criadora oficial da franquia, processou a empresa chinesa por violação de direitos autorais e marca registrada, o que resultou na remoção do jogo das lojas de aplicativos. Segurança e malware. O aplicativo ficou marcado por estar frequentemente infectado com o malware Gooligan, um vírus que roubava dados de contas do Google e instalava outros
softwares fraudulentos em dispositivos Android. Continuações planejadas. A empresa chegou a lançar um Talking Tomcat 4, com tema natalino, e planejava uma quinta versão, mas os projetos foram interrompidos pelo processo judicial. Atualmente, esse jogo é considerado uma peça de Lost Media, mídia perdida, embora alguns arquivos APK ainda possam ser encontrados em fóruns de preservação de jogos antigos. Este app, também conhecido como Talking Hilarious Star, foi lançado originalmente por volta de 2010 para iOS e posteriormente para Android em 2015. Nele, os usuários podiam falar e ouvir o Patrick repetir as frases com uma voz engraçada, interagir com o personagem através de toques na tela para vê-lo rir, dançar ou cair, ver cenários icônicos da fenda do biquíni ao fundo. Status atual e Lost Media. Atualmente, o aplicativo é considerado Lost Media, mídia perdida, porque foi removido das lojas oficiais, App Store e Google Play por volta de 2016, provavelmente devido a questões de direitos autorais, já que não era um jogo oficial. Da Nickelodeon. O que era o aplicativo, lançado em 16 de fevereiro de 2010, foi o segundo aplicativo desenvolvido pela Outfit 7, apenas meses antes do sucesso global de Talking Tomcat. Diferente dos jogos complexos atuais, ele era um app de comédia e utilidade mínima, funcionando quase como uma piada interna dos desenvolvedores. Mecânicas, como funcionava. O aplicativo era extremamente simples e consistia em apenas uma tela principal com a imagem de um corpo celeste e um botão vermelho escrito Save, salvar. A missão. O usuário escolhia o que queria. Salvar a Terra, usando a famosa foto Blue Marble, o Sol ou Urano. O botão. Ao clicar no botão vermelho Save, o aplicativo não salvava o planeta de um perigo real, mas sim realizava o ato literal de salvar a imagem do astro na galeria de fotos do seu celular. Wallpaper. Após o download da imagem, o app exibia uma mensagem de conquista e permitia que o usuário definisse aquela foto como papel de parede do dispositivo. Motivo do banimento e remoção. Embora o termo banimento seja usado na comunidade de Lost Media, tecnicamente ele foi descontinuado e removido voluntariamente pela Outfit. Baixo desempenho e qualidade. O aplicativo foi considerado um experimento de baixo esforço ou desenvolvimento insuficiente. Como não gerava lucro nem engajamento, a empresa o removeu das lojas, App Store e Android Market. Pouco tempo após o lançamento para focar em projetos mais promissores, como a linha Talking Friends. O que é o 3D Break the Cookie? O jogo desenvolvido pela B&V Games é um simulador de destruição que se tornou extremamente difícil de encontrar, uma mídia perdida após ser removido das lojas oficiais. Mecânicas de jogo. O foco era a interação destrutiva com um personagem em formato de biscoito. Arsenal de armas. O jogador utilizava ferramentas como serras elétricas, granadas, armas de fogo, tacos de golfe e lança-chamas. Interatividade. Era possível arrastar, golpear e despedaçar o biscoito em um ambiente 3D. Personalização.
O grande diferencial era permitir que o jogador importasse fotos de amigos das redes sociais para colocar no rosto do biscoito. Sistema de moedas. Causar dano gerava dinheiro virtual para comprar armas mais potentes. Data de lançamento. O jogo foi lançado originalmente por volta de 2012. Devido ao tempo e à falta de atualizações, ele parou de funcionar nos sistemas modernos. Motivo do banimento ou remoção. Embora não exista um comunicado oficial da minha desenvolvedora, a saída do jogo das lojas, App Store e Play Store aconteceu por 3 motivos principais: diretrizes de conteúdo. O Google e a Apple passaram a restringir jogos com temática de tortura, mesmo que o personagem fosse um objeto inanimado. Privacidade. A função de usar fotos de rostos de outras pessoas para serem agredidas violava políticas de uso de imagem e privacidade. Obsolescência. A B&V Games não atualizou o jogo para as novas versões de Android e iOS, o que causou sua remoção automática por incompatibilidade técnica. O que é o Talking Horror? Diferente dos jogos oficiais da Outfit, este aplicativo é uma criação independente, muitas vezes distribuída via APK, arquivos instaladores, para Android fora da loja oficial. Aparência. O personagem costuma ser uma versão distorcida ou macabra de gatos famosos, como o Cartoon Cat ou o próprio Tom com olhos pretos e aparência negligenciada. Mecânica principal. Ele mantém a função de repetir o que o usuário diz, mas a voz retornada é alterada para parecer demoníaca ou distorcida. Interações macabras. Ao tocar no personagem ou alimentá-lo em vez de reações fofas, ele pode gritar, avançar na tela ou exibir imagens perturbadoras. Uso do microfone. Assim como o original, ele exige acesso ao microfone, o que alimenta teorias conspiratórias de que o app estaria ouvindo conversas privadas. Malware. O arquivo pode conter vírus que roubam dados ou exibem anúncios excessivos. Privacidade. Por pedir permissões de câmera e microfone, não há garantia de como esses dados são usados por desenvolvedores anônimos. Se você busca jogos de terror que usem o nome, tom ou mecânicas de interação, existem opções mais oficiais ou conhecidas. O vírus do FNAF 2 refere-se geralmente a uma lenda da internet e a arquivos maliciosos reais, APK, que circulavam em lojas de aplicativos não oficiais na época do lançamento mobile do jogo. A história mais famosa envolve um suposto arquivo chamado FNAF 2 Stingray. Segundo a creepypasta da FNAF Roxys Wiki, esta seria uma versão amaldiçoada ou hackeada do jogo, que apresentava comportamentos estranhos. Visual. Uma imagem icônica de um Freddy em preto e branco com um único olho vermelho. Brilhante, criada por um youtuber para ilustrar a história. Comportamento. O jogo funcionaria normalmente até a noite 5, onde um jump scare diferente ocorreria, seguido pelo travamento total do dispositivo. O perigo real. APKs maliciosos. Diferente da lenda sobrenatural, existiram vírus reais disfarçados de FNAF 2. Na época, muitos jogadores buscavam versões gratuitas, piratas, em sites como o Aptoide, o que levava à instalação de spyware ransomware. Alguns aplicativos eram projetados para roubar dados de usuários ou até bloquear o acesso ao celular, exigindo pagamentos, ransomware. Demos incompletas. Muitas vezes, o vírus era apenas uma versão de teste bugada que fechava, sozinha, alimentando o misticismo de que o jogo estava possuído. Às vezes, novos fãs confundem o termo vírus
Com elementos da história oficial da franquia, Glitch Trap, um vírus digital que aparece em jogos posteriores, como Help Wanted, que é uma manifestação de William Afton. Reconhecimento facial. Em FNAF 2, os animatrônicos Toy possuem um sistema avançado que supostamente foi hackeado ou apresenta falhas, fazendo-os atacar o guarda, ou que alguns interpretam erroneamente como um vírus no sistema da pizzaria. Resumo: o vírus do FNAF 2 é uma mistura de golpes reais de pirataria que roubavam dados, com lendas urbanas criadas pela comunidade, para assustar jogadores curiosos. O Minecraft 422, ou Erro 422, não é uma atualização oficial da Mojang, mas sim uma famosa creepypasta, história de terror da mesa internet e um mod criado por fãs. Frequentemente descrito como uma versão perdida ou amaldiçoada do jogo de 2009. Ele é conhecido por simular um jogo que ganhou vida própria e corrompeu seus próprios. Arquivos. O que é o Minecraft 422? Conceito. A história narra que, em uma tentativa de reescrever o código do jogo, algo deu errado, criando uma versão instável, assustadora e que causa paranoia no jogador. O erro 422. O nome vem do código de erro. HTTP 422, Unprocessable Entity, que significa que o servidor entende o que foi pedido, mas não consegue processar os dados. No jogo, isso se traduz em bugs, erros e comportamento aleatório. Principais características e bugs. O mod simula um jogo quebrado e instável com os seguintes efeitos: interface glitchada. O menu inicial exibe Error 422. Os botões se movem sozinhos e os textos aparecem como códigos aleatórios. Personagem sem cabeça. Ao abrir o inventário, o jogador percebe que seu avatar não possui cabeça. Mundo corrompido. Ocorrem eventos como cactos flutuantes, pilhas de blocos aleatórios, fogo espontâneo e sons macabros. Inimigos agressivos. Creepers explodem instantaneamente ao se aproximar e esqueletos se movem em velocidades anormais. Instabilidade. Barras de vida, fome e experiência ficam constantemente oscilando ou desaparecem, impossibilitando saber o estado real do jogador. A entidade 422. Dentro dessa lenda existe uma entidade, ou mob, que supostamente controla o jogo. Ela aparece como uma figura glitchada que pode expulsar o jogador do servidor, deletar mundos ou causar jump scares, sustos repentinos. É seguro baixar? Como qualquer mod baixado de fontes não oficiais, existe o risco de arquivos maliciosos estarem camuflados no instalador. No entanto, o Error 422 em si é um projeto de entretenimento para fãs de terror e não um vírus que danifica o hardware do computador, desde que baixado de sites confiáveis de mods. Objetivo: é um jogo no estilo Corrida Infinita, Runner 2D, onde o jogador controla uma versão marrom e caricata do Sonic. Enredo: o objetivo humorístico do jogo é ajudar o personagem a chegar ao banheiro antes que ocorra um acidente. Origem: desenvolvido pela Kakiorp, o jogo se tornou um meme e uma peça de Lost Media por ter sido removido da Google Play Store anos atrás. A versão vírus do Sonic.exe é uma
interpretação comum dentro da famosa creepypasta, lenda urbana da internet, que surgiu por volta de 2011. Embora muitos a associem a um vírus de computador real, o termo geralmente se refere à natureza da entidade dentro da história fictícia, ou ao comportamento de alguns jogos feitos por fãs. O conceito de vírus na ficção. Na história original escrita por J.C. The Hyena, uma Sonic.exe não é apenas um personagem, mas uma entidade demoníaca de outra dimensão que assume a forma de Sonic para atrair vítimas. Corrupção do sistema. Na trama, ele age como um vírus espiritual ou digital que infecta o cartucho ou o disco do jogo. Ele altera os cenários, como a Green Hill Zone em chamas. Mata os personagens jogáveis, Tails, Knuckles e Eggman, e tenta alcançar o jogador na vida real. O arquivo.exe. O nome refere-se à extensão DIS, arquivos executáveis do Windows. Na história, o protagonista Tom recebe um disco CDR, marcado como Sonic.exe, o que implica que o jogo é um programa instalado que toma conta do computador. Existem versões reais do jogo criadas por fãs, como a de MY5T Crimson, que você pode baixar. Frequentemente, esses jogos são confundidos com vírus por dois motivos. Comportamentos suspeitos. Alguns desses jogos são programados para fechar janelas, alterar o papel de parede, ler o nome do usuário, do Windows ou simular erros de sistema para assustar o jogador. Falsos positivos, como são executáveis de criadores desconhecidos e sem assinaturas. Digitais, softwares de antivírus podem marcá-los, como Trojan ou malware. Avisos dos criadores. A maioria dos desenvolvedores afirma que seus jogos são seguros, mas o uso de técnicas de injeção de código para efeitos de susto gera alertas constantes em sites como o Vírus Total, Sega e o Canon. Embora seja uma criação de fãs, a Sega já fez referências ao personagem em redes sociais e campanhas de Halloween, tratando-o como uma versão corrompida oficial. Para entretenimento. Multiverso. Atualmente existem diversas variantes como o Lord X ou versões de mods de Friday Night Funkin', onde a ideia de vírus evoluiu para uma entidade que deleta ou escraviza as almas dos personagens dentro do código do jogo. Resumo: o Sonic.exe não é um vírus destrutivo, real criado para estragar PCs, mas sim um jogo de terror indie que simula o comportamento de um arquivo corrompido e maligno para assustar o jogador. Este foi nosso iceberg, espero que tenham gostado. Tchau.